Bem, partimos para a próxima apresentação do Fernando Seulin. Ele se encontra? Não se encontra no momento. Aproveitamos para dar mais alguns avisos aqui que a internet Wi-Fi está liberada na UFT, através do UFT Visitantes. Para fazer acesso é só logar com o GovBR e assim estará conectado. Bem, o Fernando Seulin acabou de chegar, vamos apresentá-lo então. Fernando Seulin é diretor regional Brasil e Letam e Acamai. Tema da palestra, né? Microsegmentação com estratégia de proteção em ambientes heterogêneos. Essa palestra visa demonstrar como manter ambientes dinâmicos e heterogêneos seguros, com governança e visibilidade a partir da nossa solução de microsegmentação. Bom dia, pessoal. Primeiro, obrigado aí pela presença de todo mundo. A ideia é eu falar aqui um pouquinho, mas trocar uma ideia com vocês também. Hoje, a gente vive numa situação que cada vez mais os negócios, as empresas, tudo são movidas por aplicações. E qual que é o problema disso, né? A gente tem um estudo que uma organização média ela tem aproximadamente 1.000 e poucas aplicações, alguma coisa nesse sentido. E assim, quantas empresas vocês conhecem que tem 1.000 pessoas de TI? É difícil, é difícil. Então, assim, termina acontecendo que é uma luta meio injusta para proteger as aplicações, para proteger as corporações. E assim, quando a gente fala de segurança, por que hoje é muito difícil você proteger as aplicações? Primeiro, a complexidade. Hoje, tem aplicação que ela funciona um pedaço on-premises, um pedaço no seu data center, um pedaço na nuvem, um pedaço é container, um pedaço é um OT. Então, assim, é muito complicado. Outro ponto é que os negócios, eles pedem uma velocidade muito grande. Então, assim, cada vez mais o time de aplicação ele tem que desenvolver mais rápido, ele tem que botar mais rápido para funcionar, ele tem que botar antes, e ele tem que conseguir fazer isso. E eles têm que conseguir fazer isso da melhor forma possível para conseguir entregar o resultado o mais rápido possível. Ih, meu computador está com vida própria aqui. Aí. Quando a gente fala de proteger as aplicações, a gente tem que proteger as aplicações do quê? A gente tem que proteger as aplicações da internet, a gente tem que proteger as aplicações dos clientes, a gente tem que proteger as aplicações dos funcionários, a gente tem que proteger as aplicações dos terceiros. Por quê? Você não sabe quem é que vai estar querendo te atacar. E nem o objetivo desse cara. O objetivo pode ser simplesmente, sei lá, pichar uma página, ou o objetivo pode ser fazer uma fraude, tirar dinheiro. A gente estava fazendo um trabalho com um hospital essa semana. Não sei se vocês já sabem, mas existem casos de ransomware que levaram à morte. Então, imagina um ataque cibernético, o cara parar a operação de um hospital e o médico não conseguir atender a pessoa. Então, assim, é muito complicado. Então, assim, no final das contas, você tem que ter a capacidade de proteger as suas aplicações de qualquer coisa. E garantir que ninguém consiga fazer na sua aplicação ou no seu data center qualquer coisa que não seja aquilo para que ele foi projetado. As dificuldades. As organizações elas passaram por mudanças, né? Então, assim, você teve o data center tradicional, que era só máquina, veio a virtualização, veio a nuvem pública, veio a parte de serverless, de API. E, do outro lado, o usuário também passou por uma jornada de mudança.
Então, isso quer dizer o quê? Hoje, uma aplicação ela pode estar em qualquer lugar e o seu usuário também pode estar em qualquer lugar. E isso quer dizer o quê? As empresas, elas não controlam mais o meio. Então, assim, antigamente você tinha todo mundo dentro do mesmo prédio trabalhando, né? Então, assim, imagina o conceito do castelo, estava todo mundo ali no castelinho trabalhando e estava tudo certo enquanto todo mundo estava dentro do castelo. Agora, nada está em lugar nenhum. E os times de segurança, de tecnologia, muitas vezes eles não têm nem a capacidade de controlar, sei lá, vai passar pelo meu switch. Cara, você não tem nem mais switch, você está usando uma AWS, um Azure, você não controla a infraestrutura. E do lado do usuário também. Ele está usando para chegar na sua aplicação como é que é? Não sei se chama VirtuaNet, como é que chama aqui em Tocantins, mas ele está usando a rede do McDonald's, ele está usando um Wi-Fi público. Então, assim, você não controla mais. E aí, qual que é o melhor caminho? Né? No mundo onde você tem infinitas possibilidades de você montar a sua aplicação, de você construir as suas aplicações, e o seu usuário pode estar vindo de qualquer lugar. Qual que é o grande caminho? Qual que é o caminho? A gente entende que é o conceito... Eu não gosto de falar Zero Trust, tá, gente? Vocês já devem ter ouvido falar isso daqui de todo mundo, mas isso daqui, para mim, é um conceito mais velho do que andar para trás, que é o conceito de mínimo privilégio. Agora, qual que é o problema de você aplicar isso daí? Gente, meu computador está jogando contra mesmo. Ele morreu. Voltou. Qual que é o problema de fazer isso? Primeiro é visibilidade. Quem administra data center hoje sabe que, sei lá, você tem 50, 100, 1000 servidores dentro de um data center. Ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro. Se perguntar para o cara de TI, para o cara de cyber, me dá a documentação aí do fluxo de comunicação das suas aplicações, ninguém tem essa resposta. E, assim, eu falo, fazer regra para as coisas acontecerem é fácil, mas é muito difícil você fazer uma regra se você não sabe o que está acontecendo, qual que é a verdade do data center. Depois, a complexidade. De novo, imagina que você tem uma aplicação que ela está distribuída em várias camadas de diferentes tipos de arquitetura. Você precisa de gente diferente, de especialistas diferentes para conseguir gerenciar isso. E, por último, mudança na infraestrutura. Existe uma situação hoje, assim, nas principais empresas do mercado, que é o quê? Quase tudo é 24/7, nada para. O seu site não para, a sua transação não para. Então, muitas vezes você vai falar, não, preciso de fazer uma mudança aqui, uma migração, alguma coisa nesse sentido. Preciso de 2 horas. Você não tem 2 horas. Entendeu? Você não pode parar um hospital 2 horas, você não pode parar um e-commerce 2 horas, você não pode parar uma aplicação 2 horas, porque dependendo de como acontecer essa parada, você pode estar falando de alguns milhões de reais. Isso daqui não precisa. Qual que é o grande problema? Porque vocês pararam para pensar que nos últimos, vamos falar 4 ou 5 anos, cada vez mais na mídia você está vendo ataques cibernéticos acontecendo. Então, assim, empresas estão parando, empresas, né, grandes, financeiros, saúde, que pararam organizações. Por que isso acontece? O que vocês estão vendo aqui? Isso é a forma tradicional que um data center é constituído. São zonas de segurança. Essas zonas, normalmente, elas são administradas, né, com VLANs, firewalls, alguma coisa nesse sentido. E todo mundo sabe que é assim. Agora, qual que é o problema disso? Imagina que um atacante ele conseguiu acesso num servidor de vocês. E normalmente as empresas têm uma série de ferramentas de segurança, de detecção e tudo tal, mas imagina que ele conseguiu passar por debaixo de tudo que a empresa tinha de detecção. O que é que acontece? Dentro da mesma zona, ele consegue se mover. Ele consegue se mover. Por quê? Não existe nenhum firewall, não existe nada para controlar ele lá. E as movimentações que existem nos outros ambientes e a falta de conhecimento
Na hora que você vai ver as regras daqueles firewalls ali debaixo daquelas VLANs, é meio todo mundo pode falar com todo mundo. Porque o cara que configura, ele não tem a visibilidade correta para fazer as regras. E aí o malware termina que ele consegue andar pelo ambiente inteiro. E o que acontece nesse momento? Os gestores não sabem de onde é que o malware vem, para onde é que o malware está indo. O que sobra, desliga tudo e vamos subindo tudo devagarzinho para tentar achar o malware, para tentar achar o que é que está acontecendo. E por que é difícil achar o malware? Por que é difícil achar o que é que está acontecendo? É uma questão de documentação. Ninguém sabe separar o tráfego bom do tráfego ruim, porque ninguém conhece o tráfego bom, ninguém conhece as aplicações. Vou tentar fazer mais uma coisa aqui. Poxa, cara, meu computador morreu. Pessoal do céu. Peraí. Aí. Vamos ver se agora ela vai. O que é que a gente tenta fazer com a infraestrutura das empresas, né, na Akamai? Esquece a infraestrutura, esquece IP, esquece endereçamento. A gente consegue colocar uma camada de abstração, de proteção em cima do data center, que você vai começar a ver as suas aplicações, não do ponto de vista mais de máquina, mas você vai ver do ponto de vista de negócio. E você consegue fazer regras bem específicas para falar, não é aquele IP que pode falar com aquilo. Ó, esse web server pode falar com o banco de dados, e nada mais. Esse CRM pode falar com aquela outra aplicação. E um negócio interessante, a localização física ou a infraestrutura é indiferente para a gente. Então, não interessa se eu estou falando de uma aplicação que ela é parte física, parte virtual, parte container. Você vai conseguir ver e controlar isso tudo de uma mesma maneira. Tá? Quando a gente fala de proteção, a gente tem alguns pilares. Que é o quê? Primeira coisa é a prevenção. Então, assim, normalmente a gente tenta trabalhar para garantir que nada aconteça. Como que a gente faz isso? Através de gestão de vulnerabilidade e gestão de configuração. Agora, qual que é o problema de fazer isso? Isso muitas vezes não funciona e muitas vezes não é possível. Por quê? Imagina que você tem uma aplicação lá que é um legado, um Windows velho, um Linux velho, que ela está funcionando, mas você não pode mexer nela, por quê? Não existe mais suporte do fabricante, não existe mais suporte de nada, e você não vai mexer na aplicação por causa que ela não tem mais suporte se ela está gerando dinheiro. Então, muitas vezes, isso daqui não é possível fazer em alguns determinados cenários. Outra coisa que é importante de ter, uma camada de detecção. Só que qual que é o problema da detecção? Ela funciona? Sim, ela funciona. Mas assim, se você for em qualquer vendor de detecção, nenhum deles te garante 100%. Por quê? Você não sabe o que é que o atacante vai fazer. Imagina que o atacante inventou um jeito novo de te atacar, não tem muito o que ver. E eles até falam que eles conseguem segurar os ataques. E é verdade. Todos os ataques que eles conseguem identificar, eles conseguem parar. E os que eles não conseguem identificar? É aí que está a grande questão. O que a gente está fazendo, o que a gente tenta fazer, é aplicar o que a gente chama de microsegmentação. Imagina que a gente tem a capacidade de controlar o data center de vocês de um jeito a evitar qualquer coisa que não seja conhecida, que não seja a sua aplicação, não possa falar na rede. Então, assim, se alguém tentar colocar qualquer coisa na rede que não é autorizada, essa coisa simplesmente não funciona. E não interessa se ela é uma aplicação, se ela é um malware, se ela é um dispositivo, isso não interessa. O que interessa é, se ela não é autorizada, ela não vai funcionar. E existe e aí tem um negócio interessante, né? Eu falei que a detecção, ele consegue parar. Então, a detecção ela faz contenção. Mas por que é que eu preciso de ter uma camada de contenção à parte? É a forma como a gente faz a contenção.
A gente faz a contenção com base no conhecimento que a gente tem nas suas aplicações. Então, assim, para mim, o malware ele não interessa. Porque eu conheço, eu consigo documentar, mostrar para você como é que funciona a aplicação e criar todas as regras de forma automática, com inteligência artificial, para garantir que só as suas aplicações vão funcionar. Então, essa é a grande diferença da contenção que a gente faz, da contenção que a detecção consegue fazer. E, por último, tem uma questão também que é importante, que não está nesse slide, que é a recuperação. Só que, em ambientes com microsegmentação, quando você tem um incidente, e você pode ter, o que acontece é que a sua recuperação ela é mais rápida. Por quê? Você não tem a necessidade de fazer a recuperação para um parque inteiro. Eu vou dar um exemplo bastante interessante aqui agora com o nosso barquinho. Imagina que o data center de vocês é esse barco. Se ele bater numa pedra, o Titanic agora, né? Se ele bater numa pedra, o que é que vai acontecer? Ele vai afundar. Ele vai afundar. E vai sobrar para o cara de TI, para o cara de cyber, para ele nadar aqui, não sei se por dentro ou por fora do navio, para tentar achar esse buraco, para tentar fechar. Agora, se você compartimentalizar todo o teu navio, e ele bater na mesma pedra, eu fecho uma porta. O barco continua andando, talvez você perca uma sala ou duas, mas o data center, o teu barco, ele continua. Essa é a diferença de você ter um ambiente microsegmentado de um ambiente tradicional. E assim, é muito interessante fazer, Fernando, as empresas já não fazem isso? Sim, fazem, mas assim, eles fazem de uma maneira, vamos chamar, rudimentar. Normalmente, vocês devem já ter escutado de DMZ, esse tipo de coisa. Normalmente a empresa ela tem 3 segmentos. É uma DMZ, um ambiente de produção e um ambiente de homologação. O que a gente tenta é extrapolar isso daqui para que cada aplicação dentro da empresa tenha o seu próprio segmento, de forma a garantir que se acontece alguma parte da empresa de suportar ataques, ela aumenta consideravelmente. Por quê? Se você tiver aqui um incidente num cenário como esse, você não tem que parar teu barco, você não tem que fazer nada. Você talvez, de novo, perde uma aplicação, você vai ter que resolver o problema em 2 ou 3 servidores, ao invés de 1.000, 2.000 servidores. O que é que microsegmentação faz de verdade? Primeiro, visibilidade. Depois, se vocês quiserem dar uma passadinha ali no stand, a gente mostra para vocês como é que funciona. Você vai ver tudo, no nível do binário da aplicação, quem é que está falando com quem. Depois, a gente controla a explosão. Na hora que dá ruim, em vez de eu destruir o prédio, de novo, você vai perder o banheiro, você vai perder uma sala. Com isso, a gente consegue reduzir o tempo de detecção e resposta, e a gente tem cobertura para tudo. Então, assim, não é uma solução para data center virtual, ou para data center de nuvem, ou para containers, é para tudo. Um negócio interessante, vocês já devem ter ouvido falar do conceito de ZTNA, entendeu? Que é o acesso seguro. O Forrester, ele fala que esse conceito de ZTNA está meio perdido, porque microsegmentação é essencial para você fazer Zero Trust, para você ter o conceito de mínimo privilégio. Por quê? Deixa eu mudar isso daqui, esses dois aqui não é importante. Opa, aqui. Imagina que esse é o data center de vocês. E aí eu tenho o data center, eu tenho minha rede interna e eu tenho meus usuários remotos. Para que serve microsegmentação? Para proteger servidor de servidor. Se o atacante entrar num servidor, ele não consegue fazer algo no outro servidor. Para que serve ZTNA? Para garantir um acesso seguro dos meus usuários ao meu data center. Eu valido a postura, checo se ele é ele, aplico o MFA, tudo tal. Na hora que eu combino essas tecnologias, eu consigo criar o que a gente chama de conceito de microperímetro. E isso é Zero Trust. Se o cara falar para vocês que ZTNA é Zero Trust, é mentira. ZTNA é um pedaço. Zero Trust é quando você consegue garantir de ponta a ponta que o cara é o cara, o usuário é o usuário, que ele está acessando somente o que ele pode e que se ele, dentro do data center, tentar fazer alguma coisa, ele não consegue.
O que é que a gente quer resolver, de uma forma geral? Primeiro, visibilidade de tudo. Vocês conhecerem como é que a rede de vocês funciona. Depois, controlar. Evitar que alguém consiga fazer qualquer coisa de uma forma indevida. Depois, garantir que os usuários estão acessando as suas aplicações de forma segura e íntegra, com tudo automatizado. Por quê? Hoje já não tem mais tanta gente de tecnologia para manter tudo isso. Você pega ambientes grandes, que a gente está falando, 1000 aplicações, um monte de aplicações, é muito difícil fazer isso. O mais interessante disso daqui é que isso daqui é um desenho velho da gente, né? A gente está pregando isso daqui já vai fazer uns 5, 6 anos. E no ano passado, o NIST, não sei se vocês conhecem, mas ele soltou um modelo de o que é que você tem que fazer para ter uma rede com zero trust de verdade. E é exatamente o que a gente prega. Então, assim, hoje é muito legal que a gente tem contato com o pessoal do NIST, do Forest e tudo, e a gente está ajudando a criar os frameworks, cara. Entendeu? Então, assim, é bastante interessante. Tão interessante que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, em 2022, ele criou um modelo de referência de arquitetura para esse tipo de segurança. E o que é que eles falam? Que os seus servidores eles têm que ter um conceito de microfirewall. Imagina que é algo que vai dentro dos servidores, dentro de cada carga de trabalho da rede, para dar visibilidade e controlar. E isso é exatamente o que a gente está fazendo desde 2017. Tá? E, por último, isso daqui é de abril de 2024 do ano passado, a gente ganhou um projeto a gente está refazendo a rede de defesa dos Estados Unidos, né, de segurança, com essa tecnologia. Então, assim, é um negócio muito legal. Eu, particularmente, que vi nascer, chegar aqui é bem legal. E é isso, pessoal. Hoje, assim, a Akamai é a única empresa do mundo que tem esse tipo de tecnologia, de ponta a ponta. Se vocês quiserem ver isso funcionando, está aqui no stand aqui do lado, a gente consegue demonstrar. E se vocês tiverem dúvidas, perguntas, eu estou à disposição. É isso aí. Obrigado.